Levíticos capítulo 11, versículo 44. Diz a palavra de Deus: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. Até aqui em outra versão diz: pois eu, o Senhor, o seu Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Aproveite e abre vossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, e no versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, diz a palavra de Deus: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Uma alegria estarmos juntos nessa noite para falarmos um pouco mais da palavra de Deus. Saudação aos internautas que nos acompanham através do Facebook. Que Deus possa os abençoar. Nós sentimos a presença de Deus aqui essa noite, o manifestar dele, quando nós louvamos, quando nós adoramos ao nosso Deus, ele se achega a nós para receber o nosso louvor, para receber a nossa adoração, e por isso que nós sentimos essa atmosfera, essa presença espiritual do nosso Deus. Talvez os musicistas vão dizer que é a emoção do louvor, mas nós cremos num Deus que recebe o nosso louvor como oferta suave diante do seu altar, e se achega a nós para receber o nosso louvor e ministra aos nossos corações. E eu quero fazer um convite à igreja, quero fazer um convite aos visitantes, que a partir desse momento, você que está assistindo, se coloque. Deus está presente aqui, diz: Santo Espírito de Deus, tenha liberdade na minha vida, tenha liberdade para ministrar na minha vida, através da tua palavra, que nós possamos estar sensíveis ao falar de Deus para nossas vidas essa noite. Deus nos direcionou a trazer esses dois versículos, de ser santo. O que Deus espera de nós é que nós sejamos um povo santificado, um povo separado, um povo que age na contramão do que o mundo age. Que a nossa direção, por isso que quando nós falamos que aceitamos Jesus, nós nos convertemos, porque nós vemos numa direção, na direção do fluxo do mundo. Mas chega um momento que nós temos um encontro com Deus, que nós temos um encontro com Jesus, e nós convertemos a nossa direção. E a nossa direção passa a ser em direção a Cristo. O nosso alvo passa a ser Cristo, passa a ser seguir os ensinamentos de Cristo. Porque Cristo, Deus, Ele cria a humanidade com um propósito. E o propósito de Deus para a humanidade em geral é de nós sermos santos, de sermos um povo que tenha um relacionamento com Ele. Quando Deus cria o homem, conforme descrito lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Ele nos cria conforme a sua imagem e semelhança. A palavra de Deus diz: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele cria o homem como a semelhança dEle. Mas qual é essa semelhança de Deus? Qual é esse parâmetro? Qual é este espelho que nós nos olhamos para nós dizer: somos semelhantes a Deus? Somos a imagem de Deus, criado por Ele, a semelhança dEle. O apóstolo Paulo, meus irmãos, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, em sua oração pelo progresso espiritual, ele traz Jesus como essa imagem,
do Deus invisível. Ele traz Jesus como um parâmetro para que nós usássemos, como espelho, para que nós pudéssemos agir, pudéssemos andar à semelhança de Deus. Colossenses, capítulo 1, 15a diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é essa imagem. O padrão de Jesus Cristo é o padrão do qual Deus nos criou e do qual Ele objetiva e tem um propósito de um relacionamento. O exemplo da semelhança de Deus, o parâmetro de semelhança de Deus que a humanidade deve seguir é Jesus Cristo. Aquele que em tudo Ele foi tentado, mas Ele permaneceu firme nos seus propósitos. Perseguido, em tribulação, tentado, levado para ser crucificado, açoitado, aleluia, colocado-lhe uma cruz de espinhos, aleluia, mas permaneceu santo, aleluia. E a palavra de Deus diz que em nada Ele pecou, em nada Ele falhou. No livro de Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 8, Ele nos revela a natureza santa de Deus. Traz assim que os 4 animais, na visão de João, tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, aleluia. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós nos reunimos aqui no domingo à noite, aleluia. Não nos reunimos simplesmente para ouvir um irmão trazer uma mensagem, não nos reunimos simplesmente para conversar com o nosso irmão, não se reunimos apenas como se reúnem em clubes sociais, mas nós nos reunimos para louvar e adorar esse Deus que é santo, 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 aleluias. Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é santo. E Ele cria a humanidade para ser um povo santo, para ser um povo separado, para ser um povo, aleluia, para que tenha possibilidade, para um povo que tenha o privilégio, aleluia, de assim como aqueles anjos louvar, aleluia, e engrandecer o nome deste Deus, aleluia, para glorificar o nome deste Deus, para ofertar a sua vida em louvor a esse Deus, aleluia. O propósito de Deus para com nossas vidas, aleluia, é buscar a santificação para adorar, exaltar, aleluia, e glorificar esse Deus santo, amém, aleluias. Mas é fácil nós falarmos isso, é fácil nós dizermos do propósito de Deus para conosco, é fácil nós falar qual o propósito de Deus para a humanidade, mas como nós vamos ser santos? Nós vivemos num mundo pecaminoso, nós vivemos num mundo falho, num mundo corrupto. O que é ser santo em meio a este mundo? O que é ser separado se nós ainda estamos no mundo? Como se santificar? Como ser alguém que busca, aleluia, a santificação dia após dia, num mundo corrupto e corruptível? E nessa noite Deus nos direciona a nós falarmos sobre alguns aspectos para que nós possamos buscar a santificação de Deus, para sermos um povo separado, para sermos este povo resgatado, escolhido, conforme está descrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, aleluia, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido
para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele entrega essa mensagem ao apóstolo Pedro, se referindo a nós, aleluia, como uma geração eleita, aleluia. Nós somos eleitos de Deus, nós somos chamados de Deus, separados, aleluia, para ser uma nação santa, aleluia, a fim de glorificar e exaltar o nome dEle. E para nós nos santificarmos, para nós buscarmos essa santificação, eu trouxe 4 aspectos que nós precisamos buscar, aleluia, na nossa vida, no nosso cotidiano, para que a cada dia nós possamos mais e mais nos santificarmos, aleluia, e nos achegarmos diante de Deus como esta geração eleita, como este sacerdócio real e como esta nação santa, aleluias. O primeiro aspecto, meus irmãos, para vivermos em santidade, que nós devemos, no nosso cotidiano, buscar, efetivar nas nossas vidas, é que nós devemos fazer a vontade de Deus. Aleluia. Nós devemos fazer a vontade de Deus. O salmista, no Salmo 143, 10, ele ora a Deus, pedindo que Deus o ensine a fazer a vontade dEle, a vontade de Deus. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Meus irmãos, nós devemos nos colocar diante de Deus, buscando compreender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Vontade essa que nos guia por caminhos retos e seguros. Muitas vezes não conseguimos compreender qual a vontade de Deus. Os adolescentes, quando nós estamos aqui no Iditim, a Larissa já sorriu, porque ela vai lembrar, eu sempre falo que a vontade de Deus para nossas vidas é como um pai cuidando de um filho, ou uma mãe cuidando de um filho. Que às vezes o filho chega e pede: pai, eu quero fazer tal coisa, e o pai diz não. E o filho, principalmente o adolescente, né, todos já passaram por isso e sabem que nós pensamos, né, como adolescentes, que a nossa vida acabou, aleluia. Porque o nosso pai não deixou nós ir naquela atividade da escola, ou nós ir naquela festa, e ela pensa: bem, acabou a minha vida, porque era o dia que eu esperava para fazer essa ação, essa atividade, e o meu pai não deixou. Mas o pai, ele tem uma visão completa. Ele olha de fora e ele sabe que algumas consequências poderiam existir se deixasse o seu filho fazer e tomar aquela ação. Deus, Ele guiando o seu povo é da mesma maneira. Nós temos a visão limitada e às vezes a nossa vontade pode nos levar para caminhos, aleluia, que podem nos afastar de Deus. A nossa vontade às vezes pode nos levar a caminhos que vamos nos machucar. A nossa vontade às vezes pode levar a caminhos que vão gerar consequências para o resto das nossas vidas. Mas Deus, que não tem a mesma visão limitada que nós, que Ele olha o todo, que Ele observa o todo, aleluia, Ele tem a vontade perfeita para as nossas vidas. A vontade dEle para as nossas vidas nos guia para caminhos retos, nos guia para caminhos, aleluia, que nos levam à salvação. Muitas vezes nós não conseguimos compreender quais são esses caminhos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender qual é a vontade de Deus, ou até mesmo ficamos receosos de experimentar a vontade de Deus para nossas vidas. Ficamos receosos de colocar a nossa vida inteiramente debaixo do controle de Deus, de sermos guiados por sua infinita sabedoria.
Às vezes nós queremos confiar em Deus, mas nós queremos também ter a nossa direção. Nós queremos que Deus guie as nossas vidas, mas nós queremos também dar alguns palpites e dizer: Deus, eu quero seguir a tua vontade, mas eu também sei o que é melhor para mim. E às vezes nós começamos a nos desviar da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, na carta aos Romanos 12:2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluias. Devemos experimentar a vontade de Deus para a nossa vida e confiar, pois ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aleluia. Muitas vezes nós queremos nos confortar com o que o mundo tem a nos oferecer. Muitas vezes o que o mundo nos oferece escraviza a nossa mente. Muitas vezes escraviza o nosso corpo. Muitas vezes escraviza o nosso coração. E nós nos confortamos com aquilo ali, mas nessa noite eu quero te dizer que Deus, aleluia, Ele convida a todos a ter uma transformação, a qual renova o nosso entendimento e nos direciona a experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade dEle para a minha e para a tua vida. Aleluias. Aleluias. Deus, Ele faz convites essa noite, aleluia. Ele nos convida essa noite a experimentar, aleluia, a sua boa, a sua perfeita, a sua agradável vontade para nossas vidas, aleluia. Na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus diz que o mundo, aleluia, a sua concupiscência, os prazeres, aleluia, aleluia, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluias. Aquele que se coloca a fazer a vontade de Deus, aleluia, garante a vida eterna com Cristo. Aleluia. Jesus, Ele já venceu o mundo, aleluia. Ele já venceu os prazeres do mundo, Ele já venceu as tentações, Ele já venceu o inferno e a morte, aleluia. E Ele nos oferece a sermos obedientes à sua vontade, para alcançarmos a eternidade com Ele. Aleluia. Nós lemos alguns capítulos, entendendo que Deus se agrada daquele que faz a sua vontade. Nós lemos alguns capítulos dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, aleluia. Que a vontade de Deus para as nossas vidas nos direciona para um caminho de vida eterna. Mas como nós podemos fazer a vontade de Deus? Como nós conseguimos vencer a nossa própria vontade? Como nós conseguimos vencer o nosso próprio eu e fazer a vontade de Deus? O apóstolo Paulo, ele nos dá uma dica, meus irmãos, de como fazer a vontade de Deus. Enquanto ele ensina aos coríntios sobre a liberdade e o amor cristão, lá em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sedes meus imitadores, como também, aleluia, eu de Cristo, aleluia. Nós devemos imitar a Cristo para fazermos a vontade de Deus e crer nele e no sacrifício em prol da nossa salvação. João, no seu Evangelho, no capítulo 6, no versículos 38 ao 40, a palavra de Deus diz: porque eu desci do céu, Jesus falando, aleluia, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca,
mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluias. Aleluias. A vontade de Deus, meus irmãos, é que nós tenhamos a vida eterna. A vontade de Deus, aleluias, aleluias, é que a nossa vida não acabe aqui, aleluia. A vontade de Deus é que a nossa vida não se baseie somente nas coisas da terra, não se baseie somente nas coisas materiais, aleluia, mas que nós tenhamos uma vida de relacionamento, aleluia, e uma vida de tesouros no céu, aleluia, onde a traça e a ferrugem não corroem, aleluia, e que nós sejamos ressurretos no último dia com Cristo, aleluias, aleluias, se Ele não voltar para nos levar, aleluias, em arrebatamento. A vontade de Deus, meus queridos, é trazer à humanidade a salvação para uma vida eterna com Cristo. E nessa noite, nós temos bastantes visitantes, e eu quero te falar que se você ainda não aceitou esse Cristo que eu falo aqui, hoje é noite de aceitar, hoje é noite de alcançar a salvação de Cristo, aleluia, porque Ele está presente nesse lugar, Ele bate a porta, aleluia, dos vossos corações, aleluia, e se alguém abrir a porta, Ele entra e faz morada, aleluia, e transforma e muda a nossa mente, aleluia, nos direcionando a fazer a sua vontade, aleluia, de buscar a santificação, aleluia, e de esperar, aleluia, a sua volta para viver uma vida eterna com Cristo, aleluia. Para fazermos, meus queridos irmãos, a vontade de Deus, segundo lugar, nós devemos estar unidos a Cristo. Nós devemos estar em união a Cristo. Nós devemos caminhar e Cristo estar caminhando ao nosso lado. Hoje de manhã, e pego o exemplo que o irmão usou na escola bíblica dominical, de um missionário que se achega numa terra, numa comunidade longínqua, e começa a pregar sobre Jesus Cristo, e começa a falar da salvação em Jesus Cristo, e o povo daquela comunidade diz assim: nós já conhecemos esse Jesus que você fala. E ele pergunta: mas alguém já falou para vocês? Não, ele esteve aqui. Ficou estranho e disse: mas como Jesus esteve aqui? Eu estou falando, não, ele esteve aqui. E com o passar do tempo, ele ficou sabendo que em alguns anos atrás, há uns 10, 11 anos atrás, outro missionário já tinha ido naquela comunidade. E ele não só falava de Cristo, mas ele vivia. Ele era imitador de Cristo, e eles reconheciam o Cristo através da vida daquele homem, aleluia. E assim deve ser a vida do cristão, aleluia. Andar com Cristo, viver unido com Cristo, aleluia. Cristo deve ser a referência por onde nós andarmos. As pessoas precisam olhar para nós no nosso trabalho, as pessoas precisam olhar para nós no lugar que nós estudamos, aleluia, e a referência que eles vejam é Cristo, aquilo que Cristo faz das nossas vidas. Na carta a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, aleluia. Quando nós estamos em Cristo, o velho Joelson, aleluia, já morreu. O velho Joelson, os desejos passados devem morrer e ser
crucificados com Cristo, aleluia, aleluia. E nós sermos novamente nascidos, assim como Nicodemos tem aquela conversa com Jesus, e Jesus diz, e ele, o que é necessário para a salvação? O que é necessário para eu me chegar a Ti, me aproximar a Ti? O que é necessário para eu alcançar a salvação de Deus? E Jesus diz, é necessário, Nicodemos, que tu nasça de novo, aleluia. E Nicodemos, com o seu olhar terrestre, com o seu olhar terreno, ele diz, mas como? Como pode eu, já homem adulto, vou voltar por acaso ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? E Jesus traz a explicação, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, aleluia. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E é necessário que tu nasça da água e do Espírito, aleluia. Para que simbolize a morte do velho homem, a morte daquele homem escravizado pelo pecado, aleluia. E nasça um que busca a santificação, dia após dia, aleluia. Que busca viver unido com Cristo, aleluia. Crucificado com Cristo, aleluia. E vivo para Cristo. Estar unido a Cristo é entender que o aceitar a Ele como Salvador nos torna novas criaturas. Somos nascidos novamente com um propósito eterno para nossas vidas. Não somos mais parte do mundo. Não somos mais parte desse mundo corrupto que nós vivemos. Nós vivemos nele. Nós sofremos as suas dores, sofremos as suas aflições, passamos por tribulações, mas nós vivemos ligados a Cristo, aleluia. A nossa separação é espiritual, aleluia, porque nós vivemos separados com Cristo, aleluia. O nosso corpo carnal, a nossa vida secular continua, aleluia, mas nós sabemos que o nosso espírito está ligado a Cristo, aleluia. Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele traz um texto, dizendo assim, já estou crucificado com Cristo, aleluia, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, aleluia. Nós vivemos na carne, mas essa vida que nós vivemos na carne é pela fé no Filho de Deus, que entregou a sua vida em sacrifício perfeito, levando sobre si os meus e os teus pecados. Jesus venceu o inferno e a morte, aleluia, e vivo está, aleluia, preparando morada para aqueles que o esperam, aleluia, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Quando nós pensamos, quando nós entendemos isso, já estou crucificado com Cristo, aleluia. É que quando Cristo morre, aleluia, naquela cruz, aleluia, e nós aceitamos esse sacrifício de Cristo lá na cruz, aleluia, nós sacrificamos com Ele os nossos pecados, nós sacrificamos com Ele as nossas dores, aleluia, nós sacrificamos com Ele, aleluia, isso é o projeto de Deus, as doenças, aleluia, aleluia, nós estamos crucificados com Cristo, e o viver na carne, vivemos na fé no Filho de Deus. Nós ainda, meus irmãos, o mesmo Deus que operava lá na época de Adão, o mesmo Deus que com o propósito criou a humanidade, cria Adão e se relaciona diretamente com ele. O mesmo Deus que chama Abraão e escolhe e diz, da tua descendência, aleluia, eu vou fazer uma aliança para com o teu povo. O mesmo Deus, aleluia,
que acompanha Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que levanta Moisés como libertador do povo do Egito, o mesmo Deus que se direciona aos juízes, que fala com os reis, aleluia, fala com os profetas, o mesmo Deus que se faz carne, aleluia, e vem entregar a sua vida por nós e opera milagres e maravilhas. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, eternamente, aleluia. E os mesmos operares, aleluia, as mesmas maravilhas, Ele ainda opera, aleluia. E Ele opera a cura, porque Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Ele opera a libertação, porque Ele já levou sobre si todos os cativeiros e vence o inferno e a morte, aleluia. E por seu sacrifício, aleluia, nós somos livres, aleluia, nós somos livres, aleluia, de todas as investidas do inimigo, aleluia. Para vivermos em santidade, também, terceiro ponto, nós devemos aprender a viver como filhos de Deus. Aleluia. Nós precisamos aprender a viver como filhos de Deus. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. A carta aos Efésios, capítulo 2, do versículo 3, 6, nos traz assim, diz: entre os quais todos nós, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, aleluia, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, aleluia, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós éramos filhos da ira, meus irmãos, diz a palavra de Deus, aleluia. Mas Deus nos vivificou junto com Cristo, proporcionando a mim e a você se tornar filho de Deus, por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos traz, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aleluias, aleluias. Tu és filho de Deus, aleluia. Eu sou filho de Deus porque eu creio no nome de Jesus Cristo, aleluia. Tu quer ser filho de Deus, aleluia. Tu quer ser filho de Deus, chamado filho de Deus, aleluia, aleluia. Tu precisa crer. Tu precisa crer no nome de Jesus Cristo, aleluia, e tu passa a ser filho de Deus. Aquele que recebe Jesus como seu Salvador e Senhor, Ele os dá poder de serem chamados filhos de Deus. Saímos da condição de criatura, algo ou alguém que foi criado por, e passamos a condição de filhos de Deus. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 1, João relembra a condição que passamos a ter quando aceitamos a Cristo. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Precisamos viver como filhos de Deus, colocando nossas necessidades e anseios diante dele. Sabermos que nele temos guarida e cuidado, e que ele é o guia da nossa vida. O filho pródigo, relatado no capítulo 5 de Lucas, que abandona o pai, mas quando ele percebe que o mundo somente objetivava tirar tudo o que era seu,
finanças, dignidade. E talvez o próximo passo era tirar a sua vida. Mas ele se lembra, aleluia, do Pai. Ele se lembra que ele saiu de perto do Pai, que ele saiu debaixo dos cuidados do Pai, aleluia. E ele volta e ele se coloca diante do Pai, e ele se coloca como indigno. E lá Lucas 15, 21, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai, que representa Deus com sua infinita misericórdia, ele esperava ansioso, aleluia, pela volta do filho, aleluia, e o recebe de braços abertos e com alegria. E assim é Deus, meus irmãos, esperando pelo nosso relacionamento com Deus, esperando nós voltar como filhos, aleluia, correndo para os seus braços, e Ele, como Pai amado, aleluia, nos recebe de braços abertos, aleluia, e diz: filho, aleluia, filho, aleluia, eu esperava este momento, este reencontro, aleluia. O Pai espera ansioso, e nós temos que nos colocar como filhos, aleluia, diante dEle, saber que debaixo, aleluia, do seu poder, debaixo das suas mãos, nós encontramos guarida, nós encontramos segurança. Talvez alguém tenha se afastado do Pai. Talvez alguém possa ter se iludido também, assim como o filho pródigo, e corrido atrás de outras coisas. Às vezes, na sua cosmovisão, pensava: olha, eu tenho oportunidades, eu quero aproveitar as oportunidades. Talvez você que está assistindo, aleluia, está distante do Pai, e talvez se ache indigno de voltar a ter um encontro com o Pai. Mas nessa noite eu te digo: o Pai espera de braços abertos, aleluia. O Pai espera com uma alegria, aleluia, a tua volta, aleluia, para se achegar a Ele, aleluia, para ficar debaixo dos seus cuidados, aleluia, para voltar a ter um relacionamento com Deus. Meus irmãos, quarto aspecto que nós precisamos observar para vivermos em santidade: nós devemos viver a perfeição do amor de Deus. O apóstolo Paulo, na exortação à santidade e o amor fraternal, na carta aos Colossenses, ele nos traz no capítulo 14, no versículo 14 do capítulo 3, diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Devemos viver a perfeição do amor de Deus, meus irmãos. Jesus, Ele se manifesta a nós com uma grande prova de amor. Está lá em João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, aleluia, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova de amor para conosco é entregar o seu Filho, aleluia, unigênito, em sacrifício vivo, num sacrifício que eu e você merecíamos, para uma condenação que era destinada para mim e para você. Mas Jesus vem e ocupa o nosso lugar, como prova de amor de Deus. E Jesus, Ele nos direciona a 2 mandamentos, e Ele diz que desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37 a 40, Jesus nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei
e os profetas. Aleluias. Jesus, ele nos direciona um amor vertical para com Deus sobre todas as coisas. Aleluia. O nosso amor a Deus sobre todas as coisas. E o nosso amor horizontal, aleluia, para com o nosso semelhante. Amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Tratar o nosso semelhante como nós gostaríamos de ser tratados. Nos colocar no lugar do nosso semelhante e demonstrar amor. Aleluia. Essa noite é uma noite de nós buscarmos nos santificarmos. É uma noite de nós direcionarmos a nossa vida em direção a Cristo. Talvez possa ter alguém aqui entre nós que ainda não tomou a decisão de viver uma nova vida em Cristo. Mas nessa noite, nós queremos dar a oportunidade para que todos que estão assistindo, tanto presencialmente, quanto os que estão assistindo nas lives, aleluia, possa se colocar e dizer, aleluia, eu quero mudar a direção da minha vida. Eu quero aceitar o sacrifício de Cristo para a minha vida também. Eu quero ter Jesus como o meu Senhor e como o meu Salvador, aleluia, e buscar uma vida de santificação para cada dia me aproximar dele. Eu convido os irmãos a ficarem de pé. E eu quero convidar você ouvinte que quer fazer uma oração dizendo, eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero declarar que eu reconheço o sacrifício de Jesus lá na cruz. Aleluia. E eu quero o seu senhorio sobre a minha vida. Eu quero ser chamado filho de Deus. Eu quero te convidar a passar aqui à frente, dar um passo de fé, e nós vamos estar orando contigo. Aleluia. Nós vamos estar orando contigo. A igreja, fecha os teus olhos. Venha aceitar Jesus essa noite. Aleluia. Venha mudar a direção da tua vida, aleluia. Venha converter a tua caminhada na direção de Cristo. Aleluias, aleluias. Essa noite é a noite de salvação. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele vai ministrando aos nossos corações. Aleluia, vai dando liberdade para Ele. Talvez tu já o conheceu e como aquele filho pródigo, talvez andou outros caminhos, mas nessa noite Ele te chama também. Vem, filho meu, aleluia. Te achega, volta para casa. Aleluia, aleluia. Volta para a casa do Pai. Aleluia. Se coloque diante dEle. Aleluias. As portas estão abertas, aleluia. As portas do céu estão abertas, aleluia. Aleluia. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós, diz a palavra do Senhor, aleluia. Nós temos aqui os irmãos que buscam uma oração por salvação, aleluia. E eu quero convidar também a você que já tomou essa decisão com Cristo, e no decorrer o Espírito Santo foi ministrando ao teu coração de buscar a se santificar mais e mais, a buscar a se aproximar mais e mais dEle. Eu também quero orar com você. Dê um passo de fé, passa aqui à frente, os obreiros estão aqui, e nós vamos estar orando juntos, e nós vamos sair daqui fortalecidos essa noite, aleluia. Não pelo meu falar, não pelo meu manifestar, mas pelo poder de Cristo aqui neste lugar, aleluias, aleluias. Vai se chegando, vai se chegando. Nós vamos orar, aleluia. Nós queremos orar também por aqueles irmãos, aleluia, que buscam cura, aleluia. Que buscam cura, aleluia. Que buscam libertação, aleluia. Venha correndo aos pés de Jesus, aleluia. Porque Ele ainda opera, aleluia. Eu creio, aleluia. Talvez tu queira cura,
Talvez tu quer a libertação, mas a tua fé não é suficiente. A minha fé, aleluia, eu creio, aleluia. Venha orar. Jesus quer curar, aleluia. Jesus quer mudar histórias, aleluia. Jesus quer operar no meio da sua igreja, aleluia. Santo é o teu nome. Nós vamos estar orando. Fecha os teus olhos, estenda as tuas mãos para aqueles que buscam por oração. Senhor Deus e amado Pai, aleluia. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Ó Deus, que o Senhor ainda opera, Pai. Ó Deus, que o Senhor ainda age no meio, Pai, do teu povo, Pai. Ó Deus, e nós vimos, Pai, de vidas que deram um passo de fé, Pai. Ó Deus, para te aceitar como Senhor e Salvador, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa estar entrando, Pai, nas suas vidas, Pai. Ó Deus, tomando, Pai, as suas vidas, Pai, nas suas mãos, Pai, e guiando, Pai, guiando, Pai, na tua direção, Pai, na direção da vida eterna, Pai. Ó Deus, também abençoa, Pai, aqueles irmãos que buscam renovo, Pai, que buscam fortalecimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, e também queremos orar, Pai, por cura, Pai, por libertação, Pai, pois nós cremos, Pai, no teu poder, Pai, nós cremos no teu agir, Pai. Ó Deus, que o Senhor ainda opera, Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, Pai, e pelo teu castigo nós somos sarados, Pai. Ó Deus, opera, Pai, a tua cura, Pai, na tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura do corpo, Pai, cura da alma, Pai, cura da mente, Pai, em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando, fortalecendo, Pai, e revestindo a tua igreja do teu poder. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.